Voltando aqui, só para dar um resumo aqui do nosso intervalo para o pessoal que está na labuta aí em casa. Aqui a gente compartilhou sonhos, aqui a gente compartilhou a força, então para vocês também aí ficarem fortalecidos nessa rede aqui, né? Força aí, dá umas pausas de vez em quando para tomar uma água, mas vamos que vamos. Bom, questões procedimentais a respeito das ações possessórias, que é o que a gente estava falando antes do intervalo. Reintegração de posse. Onde está? E manutenção, tá, gente? Aqui eu não sei porque eu coloquei só reintegração, mas são os mesmos requisitos da manutenção. Então, 560 e seguintes. Vamos lá ver. O 560 diz: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Ou seja, a gente já falou que é o cabimento lá do começo. Isso aqui é importante, sobre posse de bem. 560 e 566 vai falar sobre, num artigo aí que a gente vai ter que achar. Peraí. Posse nova de bens imóveis. Posse nova é aquela posse considerada dentro de um ano e dia, né? Um ano e dia. Então, o que significa isso? Significa que o possuidor está tendo, né? O possuidor está tendo a posse por mais de ano e dia, já se considera posse velha. E o que isso influi para a gente falar em reintegração e manutenção? Então, a gente vai começar a falar das diferenças entre posse nova e posse velha. Então, o 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em 30 dias. O que significa isso? Vamos lá. Então, a gente vai ver uma liminar própria da manutenção e reintegração de posse. A gente estudou liminar, tutela provisória, a gente viu que liminar é o nome dado, liminar é inaudita altera pars, pode ser o nome completo em latim, quando vocês forem ver. Mas liminar é a ideia de que é feita sem a oitiva do réu, é feita a medida sem a oitiva do réu. E a gente estudou as liminares nas tutelas provisórias, estudamos aquele negócio de tutela antecipada antecedente, tutela cautelar antecedente, viu tudo. O que é essa liminar agora, que a gente vai falar no mandado, na reintegração e na manutenção de posse? Ela é o próprio mandado, né, de reintegração ou de manutenção de posse, ou seja, essa ação dá automaticamente cumprido os requisitos que a gente vai ver que estão lá no artigo 562. Cumprido esses requisitos, você tem esse mandado, né, de reintegração e manutenção de posse. Ou seja, você não precisa comprovar os requisitos do artigo 300, que é o fumus muniuris e o periculum in mora. Então, é uma liminar própria, que é o próprio mandado, tá? Então, o que fala lá o 562 e o 561? Vamos começar pelo 561. Incumbe ao autor provar, que já são os requisitos, né, na verdade, para interpor a petição inicial. Onde vai estar isso? Esses slides, vocês me desculpem, mas esses slides estão tudo fora de ordem. Peraí. Isso. Então, vamos lá. O requisito da petição inicial que está no 600 e 561. A partir desses requisitos, você entra com uma petição inicial e é possível, preenchido esses requisitos que a gente vai ver, como fala no 562, é possível você receber uma liminar automática, tá? Resumindo, é isso. E o que você precisa para entrar com uma petição inicial pedindo uma ação possessória? Os requisitos do artigo 661, que está aqui. Então, o autor deve comprovar sua posse. Como que ele vai comprovar sua posse? Não é só falar, tá, gente? Se for documentalmente, ele tem que colocar lá foto, que seja. Ele tem que mostrar que ele está tendo a posse daquele bem, móvel ou imóvel. Turbação ou esbulho praticado pelo réu. Então, ele precisa explicar qual é a ação
que faz com que ele não esteja tendo a fruição total da sua posse, e a data do ato de agressão à posse. E a continuação da posse turbada ou perda da posse. Então, ele fala assim, no dia tal, fulano de tal iniciou a turbação ou o esbulho, que ainda continua, né? Porque se já cessou, não faz sentido uma ação possessória. Então, que ainda continua até o dia de hoje, a data de hoje, tudo isso está onde? No 561. Exatamente assim, tá? Exatamente assim, umas palavras diferentes ou outra, mas é isso. Então ele precisa provar que ele está com a perda da posse, ou total ou parcial, e que existe ali uma posse sua, né? Daquele bem. Bom, o 562 vai dizer assim: estando a petição inicial devidamente instruída, de acordo com esses requisitos, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, ou seja, uma liminar, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. O que está falando então o 562? É possível uma liminar direta. Como assim direta? Tem posse, está turbada. A posse, essa turbação ainda subsiste, né? Ou esbulho, né? Ainda subsiste. O juiz já pode direto, então, dar uma liminar, sem ouvir a outra parte, de reintegração, manutenção de posse. O que está falando ainda o 562? Caso o juiz entenda, e aqui ele não coloca requisito nenhum, né? Ele fala, caso contrário, né? Caso o juiz, ou falte algum dos requisitos, né? Dessa petição inicial, que o juiz julgue importante, não está muito claro, por exemplo, não está muito claro se há uma continuação, né, da posse. Caso esses requisitos estejam um pouco confusos, é possível então que o juiz faça essa justificação prévia. O que é essa justificação prévia? É simplesmente o juiz chamar a juízo o réu por uma audiência, que chama audiência de justificação prévia, para que o réu ali esclareça os pontos que o juiz ali não ficou tão claro, para ver se ele vai dar essa liminar ou não. Então veja, estando presentes os requisitos do 561, né, que é a comprovação da posse, a turbação ou esbulho, você falar quais são, comprovar que existe esse esbulho, essa turbação, a data que isso aconteceu e mostrar que isso ainda vem acontecendo, que você está então ou esbulhado ou turbado, o juiz poderia então automaticamente deferir uma liminar sem ouvir o réu, tá? Mesmo que você não precise escrever ali, olha, é urgente, porque eu preciso, no caso, continuar com essa posse por isso, isso e isso. Não. Estando comprovados esses requisitos objetivos, é possível essa liminar. Caso contrário, caso o juiz veja, né, alguma parte confusa nessa petição inicial, ou ele mesmo queira esclarecer, ele pode fazer uma audiência de justificação prévia, chamando o réu, então, para esclarecer. Em uma audiência própria, que chama audiência de justificação prévia. Então, o parágrafo único do 562 vai dizer assim: contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes. Então, aqui a gente já tem uma exceção. Essa liminar ela é automática, pode ter justificação prévia, mas quando for contra entes públicos, é necessário que o juiz faça essa justificação prévia, ou seja, que escute aí os representantes dos entes públicos. Está lá no parágrafo único do 562, porque a lei determina. Então, o juiz, numa ação de possessória, não pode dar uma liminar caso o réu seja algum ente público, tá? Porque precisa fazer pelo menos essa justificação prévia, essa oitiva dos respectivos representantes. Bom, indo no procedimento, olha lá, considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração, tá? Deixa eu ver se ainda coloquei o que vem adiante lá no procedimento do 564.
Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Então, independente do juiz ali, no prazo, né, no prazo colocado aqui, na verdade sem prazo nenhum, né, sem ouvir o réu, se o juiz concedeu ou não o mandado de reintegração, após ele entrar com essa petição inicial, ele tem então 5 dias aí para citar o autor, para ele promover a sua contestação no prazo de 15 dias. Então, o prazo da contestação é o mesmo prazo do procedimento comum, de 15 dias. A única diferença que tem em relação a isso é que do deferimento ou não do mandado do liminar, há um prazo de 5 dias para o autor fazer essa citação específica do réu, tá? Para que o réu, então, participe. Veja, então, na petição inicial, não é que você não tem que colocar os dados já do réu, mas você já não vai ter essa citação direta para depois contestar. Você tem o mandado liminar ou não, o juiz pode achar que falta requisitos que justifiquem o mandado, né? Em tese teria que ser direto, mas o juiz acaba ali, às vezes, muitas vezes, falando, os requisitos não estão totalmente preenchidos, porque até mesmo em alguns casos, né, o juiz, ele acaba ficando, quando eu digo sensível, não no sentido que a palavra poderia dizer que o juiz fica sensível, mas o juiz ali tá vendo que tem um problema complexo. E às vezes uma reintegração assim automática poderia causar muitos prejuízos, né? Mas em tese seria automática aqui, como a gente está lendo. Mas aqui está falando que caso então o juiz indefira, não vai acabar o processo. O juiz indeferiu a liminar a partir da petição inicial. Do deferimento ou do indeferimento tem 5 dias para o autor então promover a citação desse réu e depois mais 15 dias para o réu contestar, tá? Aí sim o réu vai ser chamado ao processo. Quando for, aqui em relação a prazos, procedimental, quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação que deferir ou não a medida liminar, tá? Então, sempre o prazo é desse deferimento ou não. 465, que aí volta onde eu queria falar sobre posse nova. A posse está sendo exercida dentro de 1 ano e dia, ela é considerada então posse nova. Passou de 1 ano e dia que essa posse está sendo feita, ela é considerada posse velha. Ponto. Questão de enquadramento aqui com o direito. E o que isso vai trazer? Vai trazer diferença sobre a liminar. Olha só, no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará os dispostos nos parágrafos 2º e 4º que a gente vai ver. Então, o que está falando? É posse de imóvel e é posse mais de 1 ano e dia, o juiz ele não pode dar essa liminar automática. Ele precisa fazer essa audiência de mediação. Posse velha, o juiz tem que fazer essa mediação. Por quê que o Código colocou isso? Porque a ideia aqui é que se o juiz vai já conceder uma medida liminar numa posse que você já tem, aqui é um aspecto temporal que a lei já coloca fixado de forma específica, 1 ano e dia. Mas até a gente poderia criticar, assim, 1 ano e dia é o suficiente. Mas sem esse aspecto aí crítico, vamos pensar 1 ano e dia. A ideia é que depois disso você vai trazer muito mais conflito, uma medida liminar, numa posse que já está, como ele fala, posse velha, uma situação jurídica ali, quer dizer, uma situação de fato que já está muito arraigada ali, né? Então, a pessoa está ali, vamos pôr um movimento social, ele está ali, está há mais de 1 ano ocupando e ainda não foi deferida a reintegração e manutenção. Depois disso, qual que é a ideia do Código? Não é para chegar já dando essa liminar, porque ali já houve ali uma construção, provavelmente, de uma situação de fato muito complexa. E se o direito chegar já com toda a sua força, né,
É até difícil de você fazer as pessoas saírem e tal. Então, qual que é a ideia? A ideia é que nesses casos está falando que é obrigatória essa audiência de mediação. Então, posse velha não é uma liminar automática de imóvel. O juiz, então, tem que fazer essa mediação compulsória, que está no 465. Então, essa é a grande diferença quando a gente for falar de posse nova e posse velha. O juiz não pode dar automático essa liminar, como seria a regra geral, e ainda tem que fazer essa audiência de mediação obrigatória. E aí a defensoria brilha aqui também, né? Que ela vai estar no parágrafo 2º. Então vamos entender aqui, ó. Parágrafo 1º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º e 4º. Então, além desse negócio de posse velha, aqui tem outra situação. Quando determinada medida de reintegração ou manutenção ela não for efetivada em 1 ano, aí o juiz também é obrigado a fazer essa mediação. E como assim ela não vai ser efetivada? Precisa de um aparato policial, precisa de 1000 coisas, principalmente quando é relação imóvel, muitas vezes para que socorra. Então, o mandado, embora o juiz fale, reintegre e mantenha a posse, é uma medida coercitiva e é possível que os direitos de todas, entre aspas, né, porque em tese não seriam todas no Estado Democrático de Direito, mas que ele utilize da força para cumprir aquele mandado. Só que, como a gente tem um caso muito famoso, quando eu dava essa aula na graduação, sempre passava um documentário, que o dia que vocês estiverem à toa, assistam, porque principalmente hoje, né, que terminou lá o prazo sobre justiça e defensoria pública, nesse documentário do YouTube que chama Derrubar o Pinheirinho, peraí que eu vou lembrar, bom, se eu não me engano alguma coisa, derrubaram um Pinheirinho, ai gente, agora eu não lembro. Esse documentário tá assim nos meus tops documentários. É um documentário alternativo, até porque quando a mídia traz essa informação a gente perde muita coisa, e quase não trouxe, né, em relação ao Pinheirinho. Pinheirinho, tá, gente, foi um caso que começou em 2007, teve seu desfecho muito triste judicial em 2013. Uma ação judicialmente muito complexa, em que se discutia a competência. Então teve muito problema de competência em relação à justiça estadual, em relação aos tribunais, decisões conflitantes entre STJ e TJ, decisões conflitantes até em relação a São José dos Campos, onde ocorria a ocupação, e São Paulo, onde ocorria uma ação de falência da massa falida, que era dona do terreno. Então, assim, tem muitas complexidades. É um caso muito legal para a gente, tanto juridicamente quanto socialmente, entender esses conflitos, né? Só estou fazendo aqui um parênteses. Derrubando o Pinheirinho, é isso? Achou? Derrubaram o Pinheirinho. É grande, assim? 1 hora. Porque às vezes é outra coisa. Mas é isso. E lá, o que eu queria trazer para vocês? É história real. Nessa história, né, como a gente pode ver, assim, independente da crítica que o pessoal cada um possa ter ao documentário, a situação, que o importante é que a gente reflita, né, e veja outros lados. Quando eu dou esse documentário, normalmente eu também ponho a fala da juíza que ordenou e algumas manifestações que encontrei no jornal favoráveis a essa reintegração, então eu tento também. Mas, falando pessoalmente, eu acho que foi muito criminosa o jeito que essa reintegração foi feita, né? Assim, foi muito violenta. Foi contra muitas questões jurídicas e a favor de interesses de especulação imobiliária, e não adiantou nada, como mostra o documentário, porque as famílias saíram, o lugar continuou vazio e houve um valor alto para que isso acontecesse, aparato policial, uma guerra civil, né, praticamente. Então é interessante ver quando a gente fala assim, porque é uma mandado de reintegração e tal, mas geralmente, principalmente em bens imóveis, são no país que tem essa questão ainda, né, agrária e até urbana, territorial, muito complexa, não são irrisórios assim
as questões sociais envolvidas. Mas o legal nesse documentário, além de tudo que eu falei, é que tem o Jairo Salvador, que eu não conheço, não é meu amigo, estou fazendo aqui falando dele, mas que quando eu assisti me despertou muito, e ali dá para ver muito clara a função do defensor público, tal, porque nada contra ser concurseiro, né? Cada um tem sua história, mas nesse documentário e nessa atuação específica desse defensor público, o Jairo Salvador, né, algo assim, você vê bem claro a questão do que o defensor público faz e age nesses casos. Ele teve uma atuação muito grande nesse caso. Infelizmente, né, o desfecho não foi o melhor esperado, só que a atuação dele é muito bacana, tá? Então, para vocês fortalecerem aí no sonho que a gente falou antes, deem uma olhada nessa situação. Bom, mas voltando, então justamente por isso, passou então uma posse velha, né, que eles colocaram 1 ano e dia, embora esse aspecto temporal alguma doutrina critique, que a posse nova e a posse velha, às vezes o tempo em si, que a lei coloca 1 ano e dia, ela não é suficiente para se entender quando seria uma posse nova e uma posse velha. Mas a lei é bem expressa nisso, então, em tese, esse é o prazo. Então, passou esse prazo, a ideia é que não chegue já lá com o aparato policial ou com tudo que for necessário a partir de uma liminar, e sim que faça essa mediação. Tanto quando for posse velha, quando for reintegração, mandado de reintegração de manutenção de posse que não foram efetivados em 1 ano. Aí o parágrafo 2º vai falar sobre como deve ocorrer essa mediação. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária da gratuidade da justiça. Tá? Então, mais ou menos naquela ideia que a gente viu do aspecto geral, quando é uma ação passiva multitudinária, aqui está falando que nessa mediação de posse nova e de mandado não cumprido em 1 ano, a Defensoria será intimada caso haja parte beneficiária da justiça gratuita. Aí também fica um pouco parecida com a discussão, na minha opinião, da legitimidade da Defensoria nas ações coletivas no geral. Vocês já viram isso? Vocês têm, né, direitos coletivos e tem a uma aula só? Porque muito que se fala das ações coletivas, embora a Defensoria seja legitimada, em relação aos direitos individuais homogêneos, muito se fala que teria que ter a pertinência da hipossuficiência no grupo, né? Pelo menos uma pessoa hipossuficiente. E muitas falam que a Defensoria, em ações coletivas, acaba ampliando um pouco essa. E aqui está falando que pelo menos tem que ter parte beneficiária da justiça gratuita. Mas quem? Se for vários e um ali for beneficiário da justiça gratuita, a Defensoria então teria que ser intimada para essa mediação. Bom, diz, o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Qual que é a tutela jurisdicional? Manutenção ou reintegração, né? Ou interdito proibitório. Está falando que o juiz poderia ir lá pessoalmente para fazer cumprir isso daí. No caso de Pinheirinho, o presidente do TJ foi. Mas aí não é no caso midiático, né? Mas geralmente nos casos menores. Na minha opinião, o juiz não tinha que comparecer à área para fazer efetivar, mas ele teria que ir lá para ver o que está acontecendo. Mas não dá tempo também para os nossos juízes fazerem tudo, né? Bom, vamos lá. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, do Estado, do Distrito Federal e do município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que quais são os órgãos de política agrária? Pode, por exemplo, federal, o INCRA, tal, demais estaduais, se tiver eventualmente órgãos, institutos próprios. Aqui está falando que esses órgãos responsáveis aqui, né, eles devem ser chamados, intimados para essa audiência de mediação, de posse nova ou de mandado não cumprido, para que participem ali dessa construção da solução para o litígio, tá?
Bom, então o que a gente viu até agora, ó, de procedimento? Que ela tem uma petição inicial que tem requisitos próprios, que poderia ter uma liminar automática, que há algumas considerações a serem feitas, umas exceções, como a gente viu. Principalmente em casos que o juiz não acha que todos os requisitos estão certeiros, então ele pode fazer uma audiência de justificação prévia. A gente viu também que essa liminar automática, ela também há uma exceção nesses casos de posse velha e de mandado não cumprido após 1 ano. E, no fim, não há muita diferença a partir desse ponto da petição inicial e da liminar e tudo mais, já se efetivaria a medida. Então, não teria mais muito que ser feito, né? Já teria. Aí eu coloquei aqui, ó. Depois da liminar, o procedimento será o comum. Então, a contestação vai ter os requisitos da contestação, do processo comum, não vai ter tanta diferença. Aí tem gente que fala que assim, nem precisaria ser um procedimento, porque uma das grandes diferenças procedimentais, vejam, de procedimento, o que a gente viu? Tem muita coisa, essa posse nova, essa liminar. Aí o que muita gente fala? Essa tutela que a gente está dando a partir desses requisitos nada mais é do que uma tutela de evidência. Como assim? Não há necessariamente a urgência e você tem um requisito próprio que é a plausibilidade do direito, né? A partir do momento que você comprova a posse e a turbação, você está comprovando ali que você tem o direito, né? Então falam assim, poderiam ter colocado um item próprio ali naquele tutela de evidência e para você dar essa liminar automática, em vez de ter todos esses artigos aqui que falam e às vezes não tem tanta coisa. Então, muita doutrina, você vai ler assim, ela tem umas criticazinhas. Eu trouxe para mostrar assim, muito, independente se eu concordo ou não, se vocês concordam ou não, não é essa a questão. A questão é para trazer que quando a gente fala de procedimentos especiais, voltando a tudo que a gente falou sobre a flexibilização que a gente já tem no procedimento comum, as tutelas provisórias, hoje em dia a gente está falando de um processo mais moderno. Então, muitos procedimentos especiais, às vezes, você fica meio assim, por que tem? Né? Qual que é de fato a diferença? Veja, o inventário e partilha a gente viu tanto que eles são diferentes. Tudo bem você ter uma regra. Agora, alguns outros, e as ações possessórias mais ou menos, mas alguns outros eles têm 4 diferenças, assim, aí eles põem em um artigo e falam, esse é um procedimento diferente. E às vezes complica o sistema, né? Mas tá aí, então, sim, só uma crítica pontual agora. Então, neste caso, lembrar, a liminar possessória, que é essa automática aí, não é tutela de urgência do artigo 300. Tá? Embora o nome seja todo liminar, uma é uma liminar própria do procedimento e outra, quando a gente fala em liminar no geral, em abstrato, a gente está falando daquela liminar da tutela provisória que a gente viu com fumus muniures e periculo in mora. Tá. Aí os requisitos são outros. A liminar nas ações possessórias é específica para a ação. Será o próprio mandado de reintegração ou manutenção de posse. Tudo bem. Tá? E aqui já está acabando essas ações possessórias. Falamos quase todos os artigos, depois só vou ver se a gente falou. Sobre a liminar ainda, tá? A gente viu que a liminar é o próprio mandado. Essa liminar, quando ela não for de 1 ano e dia, que a gente viu, como que faz? Nunca vai ser possível uma liminar? Aqui está falando que pode, que o juiz obrigatoriamente antes tem que fazer essa audiência. Só que mesmo assim, depois, não pode nenhuma liminar nunca? Não. O que então é o raciocínio que se tem? Após 1 ano e dia, feita essa mediação não foi frutífera. E não há ainda outras, né? O procedimento em tese continuaria, de acordo com o procedimento comum. Aí aqui, qual é a questão? Nesse caso, então, de posse velha, após feita essa audiência de mediação, ou até na pendência dessa audiência de mediação, é possível pleitear-se uma medida liminar? Desde que você faça aí a partir do artigo 300. Então, veja, até 1 ano e dia é a liminar automática, que é o requisito da petição inicial. Depois de 1 ano e dia, você usa o artigo 300 e fala, esse é um caso em que há probabilidade do meu direito, não é? Olha aqui como a posse é minha, olha que já está tudo comprovado na petição inicial que eu fiz. E olha o perigo que essa demora pode causar a mim. E você vai e justifica e tal. E aí o juiz pode
né, posteriormente ainda deferir, no caso aí não vai ser uma liminar, porque naturalmente nessa audiência de mediação o réu já foi escutado, mas ele pode deferir uma medida de urgência, né? Então, resumindo, até 1 ano e dia, regras das liminares são de acordo com o artigo 561, que são os requisitos da petição inicial da ação possessória. Passado 1 ano e dia, é até possível se pensar numa tutela de urgência, mas aí vai ter que seguir os requisitos do artigo 300 daquela tutela provisória que a gente está na aula 1 e 2 aí, tá bom? Para finalizar, sobre interdito proibitório. O que falam sobre interdito proibitório? Fala que se aplicam todas as regras procedimentais do mandado reintegração e manutenção de posse. 567, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Então aqui, hoje a gente fala em astrentos, a gente fala dessa multa por direito não cumprido, né, obrigação não cumprida, quer dizer. E o 547 ele só repete, igual essa tutela inibitória, que a gente já viu que é cabível, esse interdito proibitório a gente já falou. Não tem mais artigo, eles só falam que os procedimentos vão ser os mesmos. Então a petição inicial você vai comprovar sua posse, mas no caso de esbulho ou turbação que não existe, o que você vai ter que fazer? Comprovar a ameaça de esbulho e turbação. Então assim, segue a mesma dinâmica. Tá? É possível um interdito proibitório dentro de uma ação de reintegração de posse, você pedir alguma tutela inibitória? Por exemplo, caso o réu apareça aqui, eu quero eliminar e ainda, caso o réu apareça aqui de novo, eu quero que seja estabelecida uma multa diária de tantos mil reais. É possível? Ou seja, é possível você acumular uma ação reivindicatória ou de manutenção, uma ação de manutenção ou reintegração de posse com o interdito proibitório, que nada mais é que um pedido de tutela aí contra uma futura ameaça. Tá? Então é possível isso. Falando em acumulação de pedidos, que aqui a gente está falando em acumulação até de tipos de, em tese, né, ações, aqui eu não falei nas partes gerais e é algo importante, que o 555 vai dizer, tá? Que é lícito ao autor, isso para todas as ações possessórias, cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos e da indenização dos frutos. Tá? Então é possível já pedir, olha, eu quero uma manutenção. Além deles terem, por exemplo, me esbulhado, eles quebraram coisas minhas, né, do meu imóvel, e então eu quero além de pedir que eles saiam de lá, que eles também paguem pelos prejuízos que eu sofri. Então é possível numa mesma ação você acumular com perdas e danos. Então, como seria o nome da ação? Ação de reintegração de posse acumulada, CC/C, com perdas e danos, né? Então é importante dizer. Outra coisa que mais que eu posso dizer, eu não falei do 559, o último, e a gente acaba e eu só concluo. Se o réu... Peraí. Eu não falei... essa liminar aí do artigo 300, depois da posse de ano e dia, ela está de uma forma expressa no 558, parágrafo único, tá? Está dizendo assim, passado o prazo referido no caput, que é esse prazo do ano e dia, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter processório. Então, se é comum o procedimento, você pode usar de institutos do procedimento comum, no caso, a tutela provisória. Então, é só para falar que a fundamentação, o que eu falei, tá aí no 558, parágrafo único. E o 559, para terminar, é assim, se o réu provar em qualquer tempo que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa,
ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então aqui está falando da possibilidade de caução aqui, em caso de o réu carecer de idoneidade financeira para arcar com os prejuízos, tá? Então ele tem 5 dias, há 5 dias então, nesse caso, para que o autor requeira caução, pelo menos, né? Para que seja mas aqui está falando do prazo de 5 dias para o juiz exigir, na verdade, não exigir a caução, né? Em caso de carência aí do réu, uma carência facilmente observável em relação às perdas e danos. Bom, terminamos as ações possessórias. Não sei se eu tenho algumas questões aqui, deixa eu ver. Não, é um caso específico ali que eu trouxe, mas eu não vou falar agora. Fim. O que a gente então tem para dizer de tudo que a gente já viu, não das ações possessórias no geral, mas nosso caminho até aqui. Quando forem estudar os procedimentos especiais, a gente passou por quase tudo, artigo por artigo, de tudo que a gente já viu. Mas quando forem estudar, dificilmente tudo a gente vai gravar, né? A gente quer, e por isso vocês vão passar, mas às vezes umas coisas passam. O que vocês têm que tentar gravar? A partir da aula de hoje, por exemplo, das ações possessórias, fica no nosso inconsciente lá uma ideia mais ampla do que eles quiseram diferenciar. Que no fim das contas, poucas mudanças tiveram, né? A defensoria ela vai figurar objetivamente naquela mediação da posse velha e de forma explícita, né? E naquela citação de ação possessória passiva em caso de um conflito multitudinário de muitas pessoas no polo passivo. Então lá está falando especificamente da Defensoria Pública e do papel que a gente já falou. Então isso, por exemplo, a Defensoria é algo que provavelmente eles vão em alguma hora falar, porque é um papel específico da Defensoria ali que é exigido nas ações possessórias. Outra coisa, petição inicial e contestação. Nesses procedimentos, a petição inicial tem alguma coisa que a lei exige ou tem alguma coisa que é muito diferente? Às vezes a lei vai limitar a contestação desses procedimentos especiais. A gente ainda não viu nenhum deles. Às vezes a lei vai limitar a petição inicial. Nesse caso, você veja que a grande diferença das ações possessórias é essa parte inicial. Então, das petições não muda depois do procedimento. Essa liminar em relação à posse velha. Das partes gerais, o que a gente viu? Essas diferenças mais conceituais, o cabimento de cada uma, a diferença em relação às ações petitórias, tá? Mas é mais ou menos por aí. Quando que o negócio começa a ficar complicado, né? Vamos dizer assim. Há uma linha tênue entre muitas questões. Eu trouxe aqui eu achei que eu tinha colocado no e-mail, ela não colocou ali, mas eu vou... um agravo de instrumento aqui no TJ do Rio de Janeiro é um acórdão que diz o seguinte: o agravo é referente a uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Sorriu porque todo mundo não esquece essa coisa. Vai lembrar de mim que essa caráter antecedente aí. Invasão de imóvel por moradores de rua. Interlocutória determinando que o autor ajuste o valor da causa e também que não apreciou o pedido de tutela, entendendo que o procedimento possessório seria o adequado. Decisão que merece reforma à vista da comprovação de que o imóvel invadido necessita de reforma urgência. Recurso a que se dá provimento. Qual que é a questão? Você viu que houve um imóvel, aí segundo aqui fala, houve uma invasão de moradores de rua. E aí foi pedido, a petição inicial pediu uma tutela antecipada em caráter antecedente. O que significa? Que já foi, ainda não tinha nem o pedido final. Eles entraram lá e falaram assim: qual vai ser a minha tutela antecipada em caráter antecedente? Que você retire os moradores de rua do imóvel. E aí foi, no caso aqui, considerado que não apreciou esse pedido de tutela, o juiz de primeiro grau, falando isso aqui não tem nada a ver com o pedido de tutela antecipada antecedente, isso aqui teria que ser uma ação possessória.
e aí ele agravou, porque ele entendia que poderia ser feito esse pedido de tutela antecipada antecedente. E o tribunal, nesse caso, entendeu que é possível sim essa tutela antecipada antecedente. Entendendo, olha só, aos dias 16 do tal, o agravante formulou o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente com o fim de obter a desocupação imediata do imóvel invadido por moradores de rua, considerando haver sido obrigado a desocupá-lo à vista de perigo de desabamento, de acordo com laudos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Corpo de Bombeiros. Ou seja, por que ele não entrou com uma possessória? Eu queria entrar no Qual que é o requisito que ele não teria da petição inicial aqui? Está falando aqui que ele não estava morando lá a posse, entendeu? Porque aí está falando aqui, ele não estava morando lá porque houve um pedido em relação aquele falou até o órgão, Conselho de Arquitetura, Corpo de Bombeiros, para desocupar o imóvel. Então ele não tinha posse, ou seja, ele não poderia entrar com uma ação possessória. O que ele fez? Uma antecipada antecedente pedindo para que fosse retirado. E aí fala, né, que o juiz de primeiro grau proferiu a interlocutória hora utilizada, determinando que o valor da causa seja ajustado e também que a fachada do imóvel, este não apresenta péssimo estado de conservação. Entendeu que o documento da Defesa Civil não cogita do risco de desabamento imediato. Então diz assim, isso aqui, olha só, o cabimento entre um e outro, o resultado poderia ter sido completamente diferente em relação a essa discussão. Então o que a juiz de primeiro lugar entendeu? De acordo com esse lado que você me colocou, isso não justifica a falta de posse sua. Ou seja, só poderia então pedir para saírem se você comprovasse a sua posse. Só que nesse caso, você está pedindo que eu tire ele sem comprovar a sua posse, você está pedindo uma tutela antecedente, sendo que ela deveria ser uma ação possessória com os requisitos. Aí ele falou, mas eu não vou cumprir os requisitos, o autor falou, porque falaram para eu sair, ou seja, faltou a posse, por isso que eu estou pedindo essa tutela antecipada antecedente. Aí a juíza falou assim, mas eu estou analisando aqui e eu estou vendo que esse laudo não te expulsou, ele só disse que havia um risco aqui de desabamento, mas que não era um risco imediato. Então, isso não faz com que justifique a falta da sua posse. Ou seja, então não poderia ter sido. Aí vem, o agravante almeja que os agravados ocupem o imóvel imediatamente em caráter permanente, alegando que a obra é de caráter emergencial para a segurança e estabilidade do imóvel. Aí eles vêm e falam, com razão, segundo o acórdão. Aí, consoante dispõe o artigo 303, parágrafo 1º do CPC, que é antecipado antecedente. Aí ele diz o que fala o artigo, né? Ao dirigir o pedido de tutela em caráter antecedente, o autor instruiu com documentos que comprovam sua propriedade, a urgência da reforma e aqui o prédio e a localização do prédio e os demais pedidos feitos pelos outros órgãos. Então, ele fala, já que trata-se de local de risco, necessita de obra, tudo bem, justifica a posse não estar ocorrendo conjuntamente com a propriedade. Aí, vamos ver se você fala alguma coisa mais importante aqui. Ela fala, como tudo que foi acostado atestam um risco e a necessidade de obra em caráter emergencial, então, de fato, cabe essa tutela antecipada antecedente, não uma ação possessória. Aí ele fala, então, em suma, saciados os requisitos do artigo 300, daí se impor o deferimento de tutela de urgência a prevenir danos a pessoas e bens e para retirar, então, esses moradores de rua que teriam invadido. E, então, isso aqui vem juntar no que a gente estudou de tutela provisória, um exemplo de tutela antecipada antecedente, que ele já não pede nada, já pede logo a medida, né, que pode ser deferida ou não. E há uma discussão, porque se fosse considerada uma ação possessória típica, sem essa nuance dele comprovar que a posse dele não estava sendo feita por causa desses laudos, ele não poderia ter essa liminar de reintegração de posse, né, que seria a liminar da ação possessória. Mas ele conseguiu, por meio da antecipada antecedente, o fim a que uma possessória teria, né? E aí, mas teve que chegar até também o tribunal para agravar. Então, é um caso aí para mostrar que saber processo, às vezes, só adianta para a gente argumentar bem,
Mas aqui pelo menos vocês sabem o que é ação possessória, quais são os requisitos, o que é tutela antecipada e antecedente. E aí a partir disso, do caso concreto, do que for exigido na vida prática ou no concurso, vocês façam o raciocínio de vocês, tá? Depois eu não sei como fica para as pessoas que não estão aqui diretamente, mas depois eu mando também esse acórdão por e-mail, para quem quiser dar uma olhada melhor. Bom, gente, eu não sei, agora é isso. Boa noite. Boa noite já? Não sei.